Graça e paz. Então, vamos dar continuidade à segunda parte do estudo sobre a fé cristã. Paizinho querido, nós nos colocamos diante de Ti, confiados no Teu amor e na Tua graça e no Teu poder sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha nos trazer clareza e entendimento sobre tudo o que temos lido através da Tua palavra. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, nós estávamos falando a respeito da fé cristã, a importância da fé. O salmista diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós preferimos confiar no nosso Deus, porque nós sabemos que a força que nos move, a vida que temos, é fruto da nossa fé, da nossa intimidade, da nossa comunhão com Deus. Então, eu quero continuar trabalhando com você a partir do livro de Romanos. Então, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5, que nós já tínhamos lido, mas vamos dar continuidade para melhor compreensão, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quando nós temos essa certeza, essa fé no nosso coração, nós temos esperança, nós temos perseverança e nós temos essa fé firme, essa convicção de que é Deus que age nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, Paulo vai trabalhar essa questão da experiência, né, como um resultado da perseverança conjugada com a atuação de Deus nas nossas vidas. E diante dessa experiência, onde era só tribulação, então Deus nos dá um sinal e bênção de sua presença e favor na nossa vida. E ele nos dizendo: oi, eu estou aqui, você não está sozinho, não desanime, não deixe de crer, não pare de lutar, não abra mão dos seus sonhos, dos seus projetos, porque eu estou com você. Se nós temos colocado as nossas vidas diante do Senhor, se nós temos confiado a Ele a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória, a nossa família, se nós temos crido que Ele está na direção das nossas vidas, então nós precisamos continuar aguardando no seu amor e na sua graça e saber que Ele está cuidando de cada um de nós. Então, quando nós temos essa certeza e essa convicção, nós sabemos que Deus está agindo nas nossas vidas, porque a nossa fé é uma fé operante, uma fé atuante, e essa fé não é um pensamento positivo, mas é fruto de uma vida de experiência e de comunhão com Deus, uma vida que tem buscado esse aperfeiçoamento e esse entendimento de qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quantas vezes nós queremos aprender a ter intimidade com Deus, a ouvir Deus falar, a reconhecer a voz de Deus. Então, tudo isso acontece na minha vida e na sua vida através da fé. E a fé, essa fé, ela precisa vir através de quê? Como é que eu vou adquirir essa fé? Como é que eu vou adquirir esse aperfeiçoamento? Como é que eu reconheço a voz de Deus? Como é que eu entendo quais são os propósitos de Deus para a minha vida? É pela leitura da palavra, é pela participação no culto, na comunidade de fé, estando junto com aqueles que também têm a mesma fé, que têm a mesma convicção, que estão buscando a mesma experiência, a mesma intimidade, a mesma alegria e força para não desanimar, para não desistir. Então, é assim que eu vou entender quais são os desígnios de Deus para a minha vida, quais são os desígnios de Deus para as nossas vidas. E aí, Paulo vai dizer, né, ele vai qualificar que essa esperança
Como que? Essa esperança é fruto da fé. Então, a esperança que eu tenho de ver a minha casa salva, a esperança que eu tenho de ver a minha família alcançada, a esperança que nós temos, ela é fruto do quê? Dessa fé, dessa firme convicção de fatos que eu não vejo, mas que eu creio que Deus está agindo. A fé, ela me leva a não desistir quando todos já desistiram, a não abrir mão quando todos já abriram mão, a acreditar quando todos não creem mais. Então, nós precisamos viver por essa fé atuante. Ora, a esperança não confunde. Quando essa esperança está em Deus, ele não deixa os seus confusos, ele não deixa os seus perdidos, ele não deixa os seus decepcionados, porque nós temos aprendido a entender a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus através da sua palavra, porque não existe revelação maior do que a palavra de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Vai buscar na palavra, vai, porque ali contém a voz, a vontade e as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. É através desse exercício, através do culto, da leitura da palavra, que a minha fé ela é estimulada a crescer e eu começo a entender os sinais, o mover e o agir de Deus na minha vida e na vida das outras pessoas. Então, a fé precisa ser desenvolvida. Não deixe que a sua fé se atrofie. E aí o terceiro ponto é fé nas promessas. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, a nossa fé, ela precisa ser fortalecida. Eu lembro de que quando eu estava fazendo a minha faculdade e eu estava estudando ali no Bennett, tinha um sistema de crédito, né, que iria ajudar muito. Mas um dos critérios para o sistema de crédito era já ter feito o pré-teológico. E eu comecei fazendo a faculdade e o pré-teológico ao mesmo tempo, e isso não me qualificava para alcançar o financiamento educacional. E eu lembro que Deus falou assim ao meu coração de forma muito clara para eu não desistir, para eu não desanimar, porque as mensalidades eram muito altas, então tinha despesa de transporte, alimentação, né? E foi um momento muito tenso, mas Deus falando que não era para desistir, que não era para desanimar, que Ele estaria conosco e Ele ia dar a vitória. E eu lembro que a gente teve alguns problemas lá na faculdade, trocou o reitor, e com a troca do reitor, ele decidiu dar o crédito educativo para todas as turmas, porque também essa era a última vez que esse crédito seria aplicado. E eu lembro que isso fez com que eu, que estava fazendo, estava desqualificada para ter o crédito, pude ter a oportunidade de participar desse crédito educativo. E melhor ainda, eles não deram o desconto e não cobraram, né? Dessa última turma, não cobraram. A gente ia pagar só aquele valor e quando terminasse a faculdade nós não estaríamos devendo absolutamente nada. Somente aquilo que era pago mensalmente. Então eu vi o agir de Deus, porque quando Deus chama, Ele capacita, Ele providencia, Ele age em todas as coisas e sobre todas as coisas. Muitos colegas não conseguiram esperar, não conseguiram aguardar, desistiram e perderam a bênção. Então, a gente precisa entender que quando Deus fala conosco, nós precisamos confiar no seu mover e no seu agir sobre as nossas vidas. Crescer na fé é, acima de tudo, crer e apropriar-se das promessas de Deus. Então, quando Deus faz uma promessa, você precisa crer e tomar posse dessa promessa, na certeza de que Deus é fiel para cumprir. Ainda que o cenário à sua volta pareça caótico, pareça impossível e que as pessoas digam para você desista, abre mão, porque isso não vai acontecer, já passou, não é para você, não é nesse tempo.
Se Deus falou com você, se Deus prometeu, permaneça firme, aguarde, espere no Senhor, porque a promessa é dele. Então, só quem tem poder para cumprir essa promessa é ele. Então, não abra mão. Não há luta ou necessidades na vida do servo de Deus, não há um instante sequer em que Deus não esteja cumprindo sua palavra, suas promessas. Deus cumpre, Deus trabalha nas nossas vidas o tempo todo. Então, o que ele quer? Que você confie nele. Nada agrada mais ao Deus a quem nós servimos do que essa fé irrestrita, essa confiança absoluta no Senhor das nossas vidas, né? Então, nós vamos ver que no passado as pessoas tiveram dificuldade, tiveram lutas, tiveram os seus desafios. No tempo de hoje, nós temos as nossas lutas, os nossos desafios, e as próximas gerações, se o Senhor não vier buscar a sua igreja, também vão ter as suas lutas, os seus desafios. Mas em tudo, nós precisamos continuar tendo essa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, crendo que o Senhor que andou por sobre a face da terra, que morreu naquela cruz, mas principalmente que ressuscitou e está vivo e habita em cada um de nós e continua tendo poder. Então, se o povo de Israel teve dificuldade, se nós hoje temos dificuldade, se as gerações amanhã terão dificuldade, elas terão. Mas qual é o grande diferencial? O que destruiu o povo naquela época? O que destrói o povo nos dias de hoje? É o quê? A falta de conhecimento da palavra, porque o profeta Osés vai dizer lá no capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, como que você vai aprender, ter comunhão, intimidade com Deus, se você não conhece a palavra, se você não conhece a voz desse Deus que você serve? Então, ter intimidade, comunhão com Deus, não é um estalar de dedos, não é um passe de mágica, mas é fruto de uma vida que busca a presença de Deus através dos cultos, que é o momento em que nós estamos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, e também com a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter tempo para estar juntos enquanto família da fé, e precisamos ter tempo para estudar e meditar na palavra de Deus. A Bíblia, além de ser um relato, né, da experiência de fé, ela é, acima de tudo, um livro de princípios, princípios de fé e de promessas de Deus. E é fundamental, né, que nós possamos aprender a conhecer essas promessas de Deus e crermos e tomarmos posse delas pela fé. Quantas promessas há na palavra de Deus? Quantas promessas de vida e vida em abundância, não somente para você, mas para sua família, para as pessoas que estão à sua volta. E nós, muitas vezes, estamos perecendo. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento das promessas de Deus. Nós não sabemos quais os planos que Deus tem para nós. E aí eu lembro do livro lá de Jeremias, capítulo 29, que o povo, depois de ter desobedecido ao Senhor, foi parar no cativeiro. E lá no cativeiro eles estão angustiados, pensando que Deus os abandonaria, que Deus se esqueceria deles, porque eles estão, né, passando por esse momento de dificuldade, mas Deus usa o profeta Jeremias para falar que eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de bem, para lhes dar o fim que desejais. Então, mas como que eu vou saber quais são esses pensamentos que Deus tem a meu respeito? Como eu vou saber o que Ele quer fazer na minha vida se eu não tenho tempo para ler a sua palavra, para buscar a sua palavra, se eu não tenho tempo para cultuá-lo, para adorá-lo, para estar buscando ao Senhor. Eu sei que a gente vive dias em que a gente tem muitos compromissos, muitas demandas, muitas atividades, muitas coisas que a gente precisa fazer, tem muito trabalho, tem que estudar, aí tem família, tem que dar conta da família, mas a gente precisa entender o que é prioridade na nossa vida.
porque nós muitas vezes nos gastamos em tantas coisas. E o Senhor Jesus fala para Marta, né? Marta, Marta, uma só coisa lhe é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e o que ela escolheu não lhe será tirado. Então, fica esse ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Nós nos gastamos buscando coisas materiais e nos esquecemos que uma coisa é necessária: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo isso que a gente busca, que a gente gasta o nosso tempo e fica tão desesperado para conseguir, são as demais coisas. Mas quando nós temos Deus como prioridade nas nossas vidas, Ele acrescenta tudo aquilo que você precisa, e que você possa refletir sobre essa palavra, sobre esse estudo, e que você possa pedir ao Senhor que trabalhe na sua vida e que a sua fé possa crescer de forma extraordinária, e que você, através dessa fé, alcance cada um dos propósitos e promessas de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Paizinho querido, te agradecemos por esse momento, e que o Senhor nos ajude a aumentar a nossa fé, de tal forma que, ainda que os montes se abalem, nós possamos permanecer firmes, porque a nossa fé e esperança está em Ti. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.